Fique agora com o resumo semanal de Carrossel, de 21/1 a 25/1 de 2019. Capítulo 118, segunda-feira, 21 de janeiro. Helena explica a Davi que não deve existir diferenças por questões religiosas. Davi fica encantado com a explicação da professora. Mais tarde, na escola mundial, Helena conversa com Alberto, pai de Jorge. Valéria descobre que Davi trocou presentes com Margarida e fica com ciúmes. A menina pede para que Davi não fale com ela e o chama de traidor. Na manhã seguinte, o técnico e Jurandir levam o time de futebol da Escola Mundial até o estádio Vila Belmiro, em Santos. As crianças ficam encantadas com a surpresa. De repente, surge no campo o atacante do Santos, Neymar. Todos saem correndo para abraçar e falar com o ídolo. O técnico explica que Neymar dará um treinamento especial para a meninada. Jaime diz que parece um sonho. As crianças treinam como bater pênaltis e dribles. O treino também teve muita bagunça e Cirilo marcou até um gol em Neymar, que estava como goleiro. O atacante também fez embaixadinhas, jogou partida com a meninada e ensinou todos a dançar o Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. No fim do treino, Neymar fez uma proposta para o time da Escola Mundial. Se eles vencerem o campeonato, poderão jogar com o time sub-11 do Santos na Vila Belmiro. Jaime e Paulo vão até Laura e comentam que tem um colega na classe que é maluco por ela, Jorge. Laura fica feliz, diz que é um candidato maravilhoso. Jaime afirma que Jorge é tímido e tradicional. Jaime e Paulo afirmam que vão fazer o papel de Cupido. Laura vai falar com Jorge, que é grosso, pede para ela o deixar em paz. Laura afirma que Jaime e Paulo mentiram para ela. Paulo diz que Laura tem razão. Jorge não quer mesmo nada com ela, pois ela é gorda, feia e ridícula. Ninguém quer namorar ela. Laura fica extremamente magoada. Na casa abandonada, Paulo diz que não vai levar seu pai à escola, pois vai fugir para o porto, pegar um navio e conhecer o mundo todo. Rafael pede para Olívia perdoar as travessuras de Jaime. Paulo não vai à escola no dia seguinte. Helena pergunta a Marcelina por que Paulo faltou. Helena pede para Davi passar na casa de Paulo para ver se ele está bem. Paulo escreve uma carta aos pais, diz que vai conhecer o mundo como marinheiro. Davi vai à casa de Paulo, diz a Roberto que Paulo faltou à escola. Roberto diz que o filho saiu pela manhã de uniforme. Sem graça, Davi comenta que deve estar enganado. Paulo foge da casa. Ao andar pelas ruas, ele encontra um garoto Abelardo, que também está fugindo de casa por ter brigado com o pai. Abelardo sonha em navegar pelos 7 mares. Lilian e Roberto, pais de Paulo, encontram um bilhete deixado pelo filho. Paulo e Abelardo pegam uma van para Santos. Lilia procura Helena, que revela que Paulo aprontou mais uma de suas travessuras e pediu que ele visse a escola acompanhado do pai. Lilian está aflita com o sumiço do filho. Roberto afirma que vai dar uma bela surra em Paulo. Helena diz a Renê que não sabe mais onde procurar por Paulo. Susana encontra o casal. Diz que quer ajudar na procura por Paulo. Renê fica desconfiado. Capítulo 119, terça-feira, 22 de janeiro. Alicia diz para Davi que ele precisa se mostrar preocupado com Valéria para impressionar a amada e assim fazer as pazes. Ele vai chamar alguns amigos para fingirem estar ameaçando Valéria para que ele surja e lhe defenda. Marcelina está triste com o sumiço do irmão e diz para sua mãe que acha que Paulo fugiu por não aguentar mais a briga dos pais. Paulo e Abelardo, sonhando, seguem o mapa do pirata em busca do tesouro. Eles dizem que estão com saudade de suas famílias e decidem voltar para casa. Os meninos acordam do sonho e ligam do orelhão para os pais para avisarem que estão bem e que querem voltar para casa. Paulo chega em casa e é abraçado pela sua mãe e irmã. O menino pede desculpa e perdão para o pai, que também abraça o filho e diz que o ama. Davi conta a Helena que vai se reconciliar com Valéria. Os alunos do 5º ano chamam Valéria de piriguete. Ela fica furiosa. Laura e Carmen tentam controlar Valéria. Davi defende Valéria e faz os garotos ajoelharem e pedirem desculpa à sua amada. Valéria fica boquiaberta com a postura de Davi e o agradece com um beijo. Laura diz que nunca viu uma cena tão romântica. Davi leva Valéria para casa e volta a pedi-la em namoro. Eles fazem planos para o casamento e a lua de mel. Os dois imaginam Valéria entrando na igreja. Jaime é o padre da cerimônia, Daniel, Margarida, Carmen e Laura são os padrinhos.
Davi comenta com Valéria que um judeu não pode se casar com uma católica. Os dois decidem esclarecer a questão com Helena. Helena afirma que o casamento é para adultos e não para crianças, mas eles devem lutar pelo amor. Valéria e Davi convidam Cirilo para ser padrinho de casamento. Jorge diz a Cirilo que Helena jamais casaria com um homem da cor dele. Cirilo agarra Jorge pelo colarinhos. Jaime chega e pergunta o que está acontecendo. Ele defende Cirilo ao ver Maria Joaquina e Jorge humilhando Cirilo. Jaime os ameaça. Laura puxa o cabelo de Maria Joaquina ao saber que ela maltratou Cirilo. Olívia chega no pátio e flagra os alunos brigando. Valéria mostra a Davi os modelos de vestido de noiva que a inspiram. Todos eles são caros. Davi fica apavorado. Olívia corre para a sala de aula e pergunta a Helena se ela vai se casar. Helena está com René e fica extremamente desconcertada. Cirilo telefona para Maria Joaquina e pede desculpas. A Patricinha o humilha ao dizer que não o suporta. Miguel ouve a conversa de Maria Joaquina e pergunta quem ela está maltratando. Ela desconversa. Miguel pergunta a Maria Joaquina se ela esqueceu que Cirilo salvou Clara. Paula percebe a tristeza de Cirilo. Miguel faz Maria Joaquina escrever uma carta a Cirilo pedindo desculpas. Paula e José afirmam que Cirilo não deve se importar com o que Maria Joaquina fala. Cirilo afirma que não é possível. Maria Joaquina é a menina que ele mais ama no mundo. René está na casa de Helena. Susana chega e diz que sente a falta da amizade deles. Quer reparar os erros que cometeu. Ela afirma que está se sentindo sozinha e pede perdão a Helena. Jorge se passa por Cirilo e escreve a carta a Miguel. Olívia diz aos alunos do terceiro ano que o Santos Futebol Clube os convidou para um amistoso com o time sub-11 e também para uma confraternização com a banda Carrossel. Maria Joaquina entrega a suposta carta de Cirilo a Miguel, que fica feliz ao saber que Cirilo aceitou as desculpas de Maria Joaquina. José revela a Miguel que Cirilo sofre muito com o jeito que Maria Joaquina o trata. Ela pergunta a Miguel se Maria Joaquina é racista. Miguel promete a José que não acontecerá mais. Miguel comenta com Clara que vai aplicar um castigo em Maria Joaquina como nunca antes. Ele chama a filha, mas a Patricinha insiste em continuar mentindo. Miguel pergunta a Maria Joaquina se a carta foi escrita por Cirilo. Ela confessa que a carta foi escrita por outra pessoa. A Patricinha conta que um colega teve a ideia de falsificar a carta. Miguel pede para a menina falar o nome do colega. Capítulo 120, quarta-feira, 23 de janeiro. Maria Joaquina conta que foi ideia de Jorge Cavalieri. Miguel conta a Alberto o que Jorge e Maria Joaquina fizeram. Alberto repreende Jorge e o proíbe de ir à festa. Miguel vai à casa de Cirilo e entrega a ele carta escrita por Maria Joaquina pedindo desculpas. Germano vai à escola se despedir de Mário, pois vai viajar. Natália está em casa, sente dores fortes e desmaia. Germano conversa com Helena, diz que Natália não está bem da saúde. Germano se despede de Mário e pede para o filho cuidar de Natália enquanto estiver fora. Rabito corre até a escola e começa a latir. Mário decide ir em casa ver se está tudo bem. Ao chegar, ele encontra Natália sentindo dores fortes. Anoitece e o mal-estar de Natália piora. Mário telefona para Dr. Miguel, mas Maria Joaquina está ouvindo música com fones de ouvido e não escuta. Mário tenta ajudar Natália como pode. Ele faz chá para a madrasta. As dores de Natália pioram. Ela pede para Mário buscar ajuda. O garoto vai à casa da professora Helena. Ao ver Natália gemendo de dor, Helena se desespera. Mário vai ao hospital buscar Dr. Miguel. Natália é levada de ambulância para o hospital. Mário entrega flores para Natália, que o beija e pede perdão por ter sido injusta tantas vezes. Os dois se abraçam. Na escola, todos comentam que Mário salvou sua madrasta. Ao chegar à escola, o menino é aplaudido pela turma. Cirilo entrega a carta que recebeu de Maria Joaquina a Valéria e Alicia, para elas mostrarem a todos os alunos da escola. Os alunos elogiam a atitude de Maria Joaquina, mas a Patricinha fica furiosa. Jorge conta a Daniel e Davi que Maria Joaquina foi obrigada pelo pai a escrever a carta. Jorge afirma que vai contar a verdade a Cirilo. Natália está de cama. Mário faz a comida e ainda cuida de sua irmã Diana. Natália afirma que está arrependida de ter tratado Mário mal por tanto tempo. Jaime, Davi e Daniel ameaçam Jorge caso ele fale a verdade a Cirilo. Jaime dá um empurrão em Jorge que cai
e diz ter batido a cabeça. Olivia os flagra brigando e o leva para a diretoria. Olivia pergunta qual o motivo da briga. Ela diz que Jaime só entrará na escola acompanhado do pai. Helena observa os alunos no pátio. Jaime afirma a Cirilo que ele é seu grande amigo. Maria Joaquina diz a Jorge que Jaime terá uma boa lição pelo que fez. Helena conversa com Rafael e Jaime na sala dos professores. Ela apoia pai e filho. Ricardo, pai de Valéria, recebe a notícia de que sua empresa vai entrar em falência. Valéria ouve tudo. A menina conversa com Davi. Diz que seu pai vai perder o apartamento. Sua família não vai ter onde morar. Valéria conta a Helena que ouviu a conversa às escondidas. Capítulo 121, quinta-feira, 24 de janeiro. Os alunos entregam tecidos para Valéria confeccionar os vestidos de boneca para vender. A menina agradece aos amigos. Graça pergunta às meninas o que elas estavam armando na sala de música. As garotas desconversam e dão um abraço coletivo em Graça. Valéria se surpreende com a atitude de Maria Joaquina. A Patricinha entrega à amiga vestido de suas bonecas para não precisar trabalhar tanto. No pátio, Maria Joaquina passa por Cirilo e dá um sorriso. O garoto fica esfuziante. Davi vai conversar com Valéria, que conta que recebeu a ajuda de Maria Joaquina. Valéria afirma que Maria Joaquina não é ruim, mas arrogante. Jorge afirma a Maria Joaquina que estranha o fato dela ajudar Valéria. O Mauricinho diz que Gentalha não merece a ajuda deles. Alicia faz uma reflexão. Valéria conseguirá pagar as dívidas dos pais com a venda dos vestidos? Jaime comenta com os amigos que eles terão que inventar alguma mentira caso os pais notem que eles cortaram as roupas. Ao conversar com Davi e Valéria, a dona da loja afirma que não tem tempo para brincadeiras. Valéria diz que o assunto é sério. Valéria mostra os vestidos da mulher, que afirma não trabalhar com vestidos avulsos e mal costurados. Valéria diz que foi ela mesma que fez. Davi revela que Valéria precisa vendê-los para ajudar os pais a pagarem as dívidas. Ao sair da loja, Valéria conta aos colegas que a mulher comprou todos os vestidos. Ela tem R$ 150 para ajudar os pais. Ao chegar em casa, Ricardo pede para Valéria mostrar a prova que fez. Ela chama a atenção dela novamente, pois a garota tirou uma nota ruim. Davi revela a Helena e René que Valéria estava trabalhando duramente todas as madrugadas. Aflito para poder ajudar Valéria, Cirilo fantasia que é um cowboy e vai ao banco pedir um empréstimo. Margarida diz que gostou da apresentação de Cirilo. O menino pergunta se ela acha que Maria Joaquina também gostou. Margarida diz que a Patricinha foi grossa com ele. Cirilo diz que não liga e que Maria Joaquina apenas disfarça. A mãe de Rafael, a avó de Jaime e Jonas, visitam a casa dos Palilo. Os meninos querem saber como era o pai na infância, mas o mecânico desconversa e não deixa sua mãe responder. A avó de Jaime leva para dormir no quarto. Sozinhos, ela revela que Rafael tirava nota baixa e sempre aprontava na escola. Jaime fica encantado com a história de travessuras de seu pai. No outro dia, na escola, Valéria conta que a dívida foi paga e eles não vão mais perder o apartamento. Jaime conversa com Paulo e, inspirado pelas travessuras do pai, sugere que soltem aranhas pelo pátio para assustar as meninas. Paulo adora a ideia. A aula começa. Jaime pede para ir ao banheiro e decide aprontar outra coisa inspirada em seu pai. Ele pega um ovo no quarto de Firmino e coloca na sala da diretora, na cadeira de Olivia. Graça vai limpar a sala de Olivia e acaba caindo na armadilha de Jaime. Ela senta na cadeira da diretora e fica toda suja de ovo. Olivia entra na sala e pergunta o que ela está fazendo em sua mesa. Graça fica paralisada e pede desculpas para a diretora. Ela diz que não aguentou ir ao banheiro e que estava com dor de barriga. Ao ver a cadeira, a diretora percebe que se trata de um ovo e que é uma travessura para atingi-la. Olivia fica brava e diz ter certeza que foi alguém do terceiro ano. Ela vai à sala da professora Helena gritando e perguntando quem foi o responsável. Helena pergunta o que aconteceu. Olivia berra e diz que sofreu um atentado. Capítulo 122, sexta-feira, 25 de janeiro. Toca o sinal. Jaime e Paulo contam o plano de soltar aranhas na sala de aula para Davi. O menino diz que isso só poderá ser feito se a maioria da patrulha salvadora aprovar a ideia. Firmino pergunta para Jaime se foi ele que deixou a nota promissória em seu quarto.
Jaime acaba revelando tudo para Firmino e leva uma bronca dele. O zelador promete guardar segredo. Na casa abandonada, acontece a reunião sobre o plano das aranhas para assustar as meninas. O plano é aprovado e os meninos saem em busca das aranhas. Na casa dos Palilo, a avó de Jaime diz que vai à feira comprar batatas para preparar nhoque. Heloísa fica incomodada com as críticas que a mãe de Rafael está fazendo sobre suas comidas. No dia seguinte, Jaime chega mais cedo na escola para deixar a caixa com aranhas na sala de aula. Cirilo interrompe a conversa de Maria Joaquina, Valéria e Margarida sobre moda para perguntar se elas têm medo de aranhas. Elas distratam o garoto. Cirilo fica pensativo e Carmen e Laura perguntam o que está acontecendo. Ele diz que está pensando nas aranhas. Elas ficam espantadas e pedem que ele explique melhor. Cirilo pergunta o que elas fariam se aparecessem várias aranhas na frente delas. As meninas dizem que iriam gritar e sair correndo. Cirilo tenta fazer Helena desistir da ideia de ter aula de música, pois as aranhas estão lá. Ele sugere aula de matemática. A sala discorda. Jaime vira a caixa sem ninguém perceber e várias aranhas se espalham pela sala. As meninas de Susana gritam e entram em desespero. Os meninos dão risada. Olivia ouve os gritos e vai correndo ver o que está acontecendo. A diretora entra na sala e, ao ver as aranhas, desmaia. As meninas vão contar todo o ocorrido para Helena. A professora acha tudo muito estranho. Ela também estranha o que Susana estava fazendo na sala de música. A megera diz que estava apenas dando um suporte a René. Jorge acha a caixa onde estavam as aranhas e desvenda que alguém as levou até lá. Jorge insinua para Maria Joaquina que foi Cirilo quem soltou as aranhas. Maria Joaquina diz que ele pode ter apenas tentado alertar as meninas. Jorge diz que foi ele e convida Maria Joaquina para ir contar essa versão para a diretora. Maria Joaquina fica brava e diz que não fará isso, pois pode resultar na expulsão de Cirilo, e ela não quer ser responsável por isso. Jorge pergunta se ela está com dó do pobrinho agora. Ela diz que não é isso, pois eles não têm certeza de que foi Cirilo. Jorge decide ir falar com Olivia sozinho. Davi espia tudo atrás da janela. Jorge entra na sala da diretora e interrompe Firmino e René, que estão ajudando a diretora a se recuperar do susto. Ele diz que foi Cirilo quem soltou as aranhas e mostra a caixa. Firmino levanta a voz e diz que Cirilo seria incapaz de tal atitude. Olivia pede calma para o zelador e deixa Jorge se explicar. Helena afirma que Jaime passou dos limites. Jaime revela que Cirilo foi contra o plano de soltar as aranhas na sala de música. Maria Joaquina comenta com Jorge que Cirilo foi suspenso indevidamente. Helena afirma a Rafael e Jaime que eles terão que falar com Olivia. Os dois vão à diretoria. Olivia lê todo o seu manual de disciplina. Pai e filho até dormem. Jaime diz a Olivia que seu pai o inspirou a cometer a travessura. A diretora decide castigar Jaime. Ele terá que ficar 10 dias sem recreio, acompanhado de Rafael. Jaime vai à casa de Cirilo e conta toda a verdade aos pais dele, para anunciar o jogo de futebol do time da Escola Mundial contra o Sub-11 do Santos, e Rudy e Priscila cantam a música Carrossel. Valéria faz uma reunião com as meninas em sua casa, pois planeja uma vingança contra os meninos que soltaram as aranhas na escola.